Pessoal, continuando a nossa série de vídeos, no último vídeo a gente falou sobre criar um banco de dados, então agora a gente vai criar uma tabela. Quando a gente vai criar uma tabela, temos duas formas. Assim como eu mostrei que poderíamos criar um banco de dados por linha de comando, uma tabela também é possível criar por linha de comando. Porém, como já temos esse programa para nos ajudar, nos auxiliar, principalmente visualmente nesse processo, eu vou utilizar o recurso dele. Então, se você clicar com o botão direito em cima de Tables, vai ter uma opção chamada Create Table. Ou seja, eu vou criar uma tabela. Quando a gente clica nessa opção, ele vai dar algumas informações para nós. Bom, o primeiro campo que Table Name é onde que vai ter o nosso nome da nossa tabela. Um padrão também que a gente segue, e em algum vídeo anterior eu comentei sobre isso, é um padrão usando o idioma inglês, né? Devido à internacionalização de projetos, de pessoas. Então a ideia é que, imaginando que o nosso sistema venha a crescer e a gente tenha os usuários de todos os cantos do país, chega um certo momento que a gente vai ter uma equipe muito grande e que pode ter pessoas dessa equipe que é do exterior. Então, dessa forma, a gente padroniza sempre os sistemas utilizando terminologias em inglês para ter uma facilidade maior de interação no futuro. Então, para isso, a gente vai criar uma tabela para usuários, ou seja, as pessoas que poderão conectar no nosso painel e cadastrar informações. Então, para isso, eu vou criar aqui uma tabela chamada Users, e quando a gente fala de tabelas também no banco de dados, a gente sempre coloca lá no plural, porque a gente sabe que não vai ser um único registro, vai ser vários registros salvos nessa tabela. Então, um padrão também é sempre colocar no plural as palavras na terminologia em inglês, ok? O char set, esses tipos de configurações não precisa colocar, pode manter default, porque ele vai pegar a configuração direta do nosso banco de dados quando a gente criou, que é o TF8, ok? E aqui ele está falando qual que é o banco de dados que vai ser usado para criar essa tabela. Então, para isso especificamente, a gente está utilizando o nosso blog, né, que é no caso o nosso banco de dados que a gente criou para esse tutoriais que a gente está fazendo. E aqui agora temos algumas informações. Primeira coisa, eu não vou falar sobre esses outros tabs que existem aqui, como indexes, for keys, advanced e SQL, porque eu acho que são informações que a gente pode ver mais à frente conforme a gente vai avançando nos vídeos. O que eu vou comentar aqui vai ser essas colunas, né, que a gente tem aqui que a gente vai utilizar. Primeira coisa, column name, o que é? É o nome da nossa coluna. Então a gente vai ter, imaginando um arquivo Excel da vida, que temos as colunas, o banco de dados, as tabelas seria a mesma coisa. Então a gente tem várias colunas que a gente vai colocar o nome que a gente quiser. O padrão é em inglês, e quando usa-se nomes compostos, vai ter a separação pelo underscore. E o nome das colunas não necessariamente tem que ser no plural, tá bom? Diferentemente do nome da tabela. Uma coluna que tem que ter em toda a tabela, basicamente, é uma coluna chamada ID. E o que o ID é? O ID é um campo que a gente consegue utilizar depois para relacionamento entre tabelas. Imagine que você tem a tabela A e B e você quer fazer um relacionamento entre elas. Então, o campo ID é um campo bem legal e bem fácil para a gente conseguir fazer esse tipo de relacionamento, que vai envolver essa tab aqui de for keys, ok? Mas isso, como eu falei, não vou comentar agora. Mas entende-se que toda tabela tem que ter esse campo ID. Quase toda. Obviamente, isso é uma coisa que você vai realmente perceber conforme a explicação do vídeo que for dado. O que serve esse ID? Esse ID é um identificador único de cada registro. Independente se a tabela é de pessoas, que tem um campo CPF, por exemplo, que é um campo único, existe ainda sem necessidade de ter um campo ID, porque a gente garante que cada linha inserida vai ter um único identificador, um único número que vai identificar aquela pessoa. O que é o data type? O data type são os tipos de dados que a gente vai armazenar nessa coluna. Bom, eu fiz uma colinha aqui e temos aqui alguns tipos de data type. Primeiro data type que temos aqui, são alguns, né, que a gente utiliza bastante, é o TinyInt, que seria o tamanho mínimo que temos hoje de números inteiros. Então ele tem ele suporta o menos 128 até o mais 127, ou seja, entre menos 128 até 127 é o máximo que ele armazena. Então seria o número 127 o último. Se fosse colocar o número 128, por exemplo, positivo, ele daria um erro na hora de salvar o banco, essa informação no banco, porque o limite dele é 127, tá bom? Então temos o small int,
que o mínimo dele é 32 mil e o máximo é 32 mil positivos, né, no caso. Não, detalhe aqui, eu acho que esse Tiny Int aqui, se não me engano, é 255, o máximo dele, pelo visto aqui. Temos também aqui o Medium Int, que seria um valor mediano, né, digamos, né, que ele consegue armazenar. Então seria mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seríamos mais ou menos 8 milhões mais ou menos aqui de, de valor, né, que seria armazenado. O inteiro aqui, que seria mais ou menos, acho que 2 bilhões aqui em torno. Então menos 2 bilhões, no máximo 2 bilhões. E o Big Int, que seria 9 quintulhões, se não me engano. Então é muito registro para ser armazenado. Uma curiosidade, por exemplo, o Facebook, quando, no início, ele tinha tabela de pessoas, de usuários, e era o campo int. Ou seja, o Facebook hoje tem mais 7, quase 3 bilhões, não sei mais ou menos quantos bilhões de usuários tem, mas acho que já ultrapassou. Em determinado momento, ele atingiu um limite numa tabela lá, não lembro se foi de usuários, mas começou a ter problema para salvar os dados. Por quê? A coluna de ID dele tinha um limite, utilizando o data type int, que atingiu o limite dele. Ou seja, atingiu esse limite de 2 bilhões, 147 milhões, enfim. Atingiu esse valor aqui, não conseguia salvar mais. O que eles precisaram fazer? Eles precisaram alterar esse valor desse tipo para Big Int. Daí, a partir desse momento, conseguiu, né, continuar salvando os dados. E como eu falei, esse valor aqui é possível atingir, mas demoraria um bom tempo, né, quando a gente fala de valores. Então, esses aqui são os tipos numéricos mais usados. Mais usado, de fato, é o int. O Big Int é pouco usado, dependendo do projeto. Temos também aqui o tipo de datas, quando a gente vai salvar datas. Datetime, que salva data e hora. O date, que salva apenas a data. Timestamp. Qual é a diferença do timestamp para datetime? A mesma coisa, a única diferença é que ele também salva o fuso horário, tem algumas coisas a mais relacionadas ao time zone. Time quer dizer só a hora, então vai salvar só apenas a hora. E o year, que salva apenas o ano. Esses aqui são os tipos mais usados. Temos também um tipo que é salvar palavras, né, string. Temos o varchar, que não está aqui. Então, se a gente vir aqui agora, olhar aqui o varchar, temos o varchar, que salva textos um pouco menores, e o text, que salva textos mais longos. Assim mesmo como o text tem um limite também de capacidade, temos o long text, que ele salva bastante, salva praticamente o dobro de texto que a gente salvaria no texto. A gente vai usar esse text principalmente na hora que a gente for criar o nosso gerenciador de postagens, que vão salvar textos. Então, provavelmente a gente vai usar o text, que vai ser para armazenar os textos do nosso blog. Então, para isso, esse aqui é um exemplo bem básico do que são os data types da nossa tabela. Então, mostrei alguns exemplos de tipos que a gente utiliza mais. No próximo vídeo, eu vou continuar explicando sobre esses outros assuntos que a gente comentou, tá bom?